Olá, sejam muito bem-vindos. A jornada da alfabetização. À primeira vista parece uma coisa simples, né? A, B, C e pronto. Mas a verdade é que o processo de como uma criança aprende de verdade a ler e a escrever é muito, mas muito mais profundo e fascinante. Então, bora mergulhar nessa aventura para entender como é que ela começa de verdade. E para a gente começar, fica a pergunta-chave. Quando é que esse processo começa para valer? O senso comum costuma dizer que é lá na primeira série, quando a criança senta na carteira para aprender as letrinhas. Mas será que a história é tão simples assim? Pois é, a resposta é que a aprendizagem da língua escrita é um processo que começa, muito antes da criança sequer pisar na escola. Não é um evento com data marcada, mas sim uma jornada longa e contínua. E é exatamente aqui que a gente entra na nossa primeira grande ideia. É fundamental entender a alfabetização como um processo contínuo. A escola não começa do zero, ela tem que respeitar o desenvolvimento de cada criança, construindo em cima daquilo que já existe. Sabe uma forma boa de enxergar essa continuidade? É através dos chamados ciclos de aprendizagem. Lá na educação infantil a gente tem o ciclo de introdução. E depois, nos primeiros anos do ensino fundamental, vem o ciclo básico da alfabetização. Um ciclo vai se conectando ao outro de forma bem fluida. E olha, aqui tem um erro muito comum que a gente precisa desfazer de uma vez por todas. A educação infantil não é só uma preparação. Pelo contrário, é uma fase absolutamente crucial para o desenvolvimento integral da criança, onde as bases da alfabetização vão sendo construídas, sabe, de um jeito bem orgânico. Essa citação aqui, nossa, ela resume tudo perfeitamente. O primeiro ano não zera o jogo, ele continua a jornada. Aliás, manter a criança na mesma escola desde a educação infantil até o ensino fundamental, por exemplo, pode ajudar muito a reforçar essa sensação de continuidade e de segurança para ela. Ok, mas para guiar essa jornada do jeito certo, o que é que os educadores precisam saber? A chave está em entender 3 desenvolvimentos cruciais que acontecem ao mesmo tempo na cabeça da criança. São estes os 3 pilares. Primeiro, o desenvolvimento psicogenético, que é basicamente como a criança pensa e cria hipóteses sobre a escrita. Segundo, a consciência fonológica, que é a habilidade de ouvir os sons da fala. E, claro, o conhecimento das letras. E o mais importante é entender que o ritmo desses processos varia muito de criança para criança. Agora, vamos dar um zoom na consciência fonológica. Como é que isso funciona na prática, dentro de uma sala de aula? Não é sobre decorar, de jeito nenhum. É sobre ouvir e sentir a língua. E tem uma técnica super interessante usada em sala de aula que ilustra isso perfeitamente. Uma professora ensina as crianças a bater na boquinha. É uma forma lúdica, física mesmo, de ajudar as crianças a sentirem as sílabas, os pedaços das palavras. Por exemplo, com a palavra gato, a criança bate palma ou toca no queixo 2 vezes, uma vez para o gá e outra para o tó. Com isso, ela começa a perceber que as palavras são feitas de sons menores, e esse é um passo fundamental para conseguir ler. Dominar os sons é a base, certo? Mas a jornada não para por aí, de jeito nenhum. Ela nos leva dos sons até as histórias. E para isso, a educação tem 2 objetivos que precisam caminhar sempre de mãos dadas. Então, aqui está o pulo do gato, a diferença entre alfabetizar-se e letrar-se. Alfabetizar-se é dominar o código, a relação entre as letras e os sons. Agora, letrar-se é muito mais amplo. É saber usar essa escrita para ler e produzir textos em situações reais, para se comunicar, para aprender. Entender essa distinção é transformador, porque o foco deixa de ser só decifrar palavras e passa a ser o verdadeiro objetivo, a comunicação e a compreensão do mundo. E esse processo de letrar-se, ele vai crescendo com o tempo. Sabe, na educação infantil, a professora pode ser a escriba, mostrando que aquilo que a gente fala pode virar um texto escrito. Já no primeiro ano, a criança começa a riscar suas próprias frases. E lá pelo 3º ano, ela já consegue estruturar um texto completo. É uma evolução fantástica de se ver. Só que essa evolução incrível de cada criança não acontece do nada, num vácuo. Para que ela seja possível para todo mundo, a gente precisa olhar para o sistema como um todo. E é por isso que ter metas nacionais claras é tão importante para garantir que essa jornada seja bem-sucedida no país inteiro. Pensa nessas metas como um guia, um mapa para os professores de todo o país. Elas garantem que todos estejam trabalhando os mesmos aspectos essenciais, desde a consciência dos sons até os usos sociais da leitura e da escrita. Isso cria uma base sólida e consistente para todo o mundo. No fim das contas, o objetivo é simples, mas é muito poderoso.
garantir que toda criança, não importa onde ela viva, em qual cidade ou região, tenha acesso à mesma qualidade de ensino básico. É sobre garantir um direito fundamental. E esta citação, nossa, ela amarra o argumento de um jeito perfeito. As metas criam um padrão de igualdade na base da educação. E essa igualdade é a condição necessária para que lá na frente a gente consiga alcançar a equidade, onde cada um recebe o apoio que precisa para ter sucesso. E assim a gente fecha o nosso ciclo voltando para o coração da questão. Entender a alfabetização como uma jornada contínua que junta o código com o seu uso social muda completamente a nossa perspectiva. A pergunta que fica no ar é como podemos, enquanto sociedade, apoiar melhor essa jornada para cada criança que está começando a sua aventura no mundo das palavras.